Terça-feira, daqui a 15 dias, vamos encerrar. Está gravando, Desirê? Você disse que não ia gravar. Tá? Não, gravar sim. O gravar vai gravar. É que eu não, a imagem, só que eu não consegui colocar. Ah, entendi, tá bom. Mas vai gravar sim, graças a Deus. Então, gente, na terça-feira que vem, o 18 e 19, o 18 sobre a queda de Babilônia, o 19 sobre a vinda de Cristo, e na outra terça-feira estudaremos os capítulos 20, né, que é o milênio, o 21 e 22, que é a nova terra e a nova Jerusalém, e aí fechamos o livro de Apocalipse, né? Já temos que ir pensando aí o que nós vamos dar aí umas 2 semanas de descanso, e depois vamos escolher aí outro estudo. Há quem sugeriu aí, alguém sugeriu o livro de Romanos. Na realidade, eu estou preparando uma série do livro de Romanos para apresentar na igreja nos 4 últimos domingos de julho. Julho tem 5 domingos, então vamos pegar o segundo, terceiro e quarto domingos, vamos apresentar o livro de Romanos também. E decidirem que seja Romanos, então vamos estudar o livro de Romanos, que é o Evangelho de Paulo, né? Mas hoje, vamos estudar o capítulo 17. Gente, o capítulo 17 está ligado com o capítulo 13. Ora, o que dizia lá no capítulo 13? Vocês estão com a sua Bíblia de vocês aí? Vamos abrir lá no capítulo 13, e nós vamos perceber que no capítulo 13 havia 2 grandes poderes. O primeiro poder, no capítulo 13, surge do mar, ou seja, de uma densa região muito povoada. Nós chegamos à conclusão que este poder que surgiu do mal, ou seja, de muitos povos, tribos, línguas e nações, seria o Império Romano, e depois seguido pelo Roma dos bispos e dos papas. Esta parte, então, que nós vimos no capítulo 13, iria nos mostrar de uma forma bem clara que esse poder iria surgir de uma forma tal, ia crescer de uma forma tão grandiosa, e que no auge do seu crescimento ele teria uma de suas cabeças golpeadas, né? Ou seja, isso aqui mostra que esse poder que surgiu entre as nações naquela época era o poder que Constantino deu ao bispo de Roma. Constantino, o imperador de Roma do Oriente, decretou que o bispo de Roma seria o bispo de todo o império, todas as dioceses do Império Romano. E ele cresceu de tal ordem, né? Cresceu de tal ordem que, em dado momento, a sua cabeça foi ferida de morte. Cresceu, perseguiu muita gente, teve a Inquisição, teve perseguição em toda a Itália, toda a Inglaterra. Nós vimos que os ingleses fugiram, tá, lá da Inglaterra por perseguição, né, por causa do domínio da Igreja Romana. Eles vieram para a América, fundaram as 13 colônias na América, e eles queriam lá na América um país sem papa e um país sem rei. Então, houve muita perseguição. Porém, em dado momento, este poder levaria um golpe, e foi a prisão do Papa Pio VI no ano de 1798. Nós vimos também, lá no capítulo 13, que o papado oficial, que tinha poder sobre tudo, começou em 530. Naturalmente, ele começa antes, mas em 538 é que esse poder é revestido de autoridade civil, né, e política e religiosa. Então, de 538 até o ano de 1798, quando finalmente vai haver um golpe, o Papa será preso pelos generais de Napoleão, trazido para a França. Então, esse foi um golpe muito forte. Este golpe não é só a queda, a ferida mortal não é só a queda, não é só a prisão do Papa Pio VI. A ferida mortal vai incluir que a Igreja Romana vai perder as universidades, vai perder as dioceses, vai perder os conventos, vai perder todas as suas terras, vai perder o seu dinheiro, vai perder sua influência e vai ficar aprisionada por Napoleão durante 2 anos.
Quando, em 1800, ela volta, Napoleão ressurge, ele retoma o papado, mas sob sua observação, sob seu domínio, né? Essa ferida mortal iria ser curada, ela começa a ser curada a partir de 1869 e 70, quando existe o primeiro concílio do Vaticano, onde o Papa é declarado infalível, e depois ele começa realmente assim, como diz a profecia, ele começa a ter a sua cura. Em 1929, nós teremos, finalmente, a cura parcial, quase total, quando Mussolini cria o Estado do Vaticano, devolve as terras da igreja, devolve as universidades, devolve os convênios, devolve as terras, devolve o dinheiro, devolve tudo o que era antes. Então, a ferida mortal está sendo curada ainda hoje. E alguns estudiosos dizem que a ferida mortal só vai ser restituída de vez quando houver o decreto dominical. Depois nós tivemos, no mesmo capítulo 13, a partir do verso 11, um poder que surgiu da terra. Já falamos nele aqui, esse poder que surgiu da terra num lugar totalmente deserto, foi a vinda dos ingleses para os Estados Unidos, fundando um país sem papa e sem rei, e a partir dali eles vão crescendo cada vez mais e futuramente começam a dar apoio àquele poder romano. Em vista disso, nós vamos agora para o capítulo 17. Ora, o capítulo 17 vai falar sobre uma igreja, sobre uma mulher de vida duvidosa. Nós temos, na realidade, duas grandes mulheres na Bíblia, no Apocalipse. A primeira no capítulo. Gente, se houver alguma dúvida, vocês levantem a mãozinha para eu ver, para a gente parar, tá bom? A mulher do capítulo 12, que nós estudamos, que era uma mulher vestida de sol. Ora, uma mulher vestida de sol, revestida da justiça de Cristo. Ela tinha uma coroa com 12 estrelas, que significava 12 portais de Jerusalém, as 12 tribos, uma mulher purificada. Ou seja, essa mulher do capítulo 12 é a igreja pura de Cristo. É a igreja que Cristo fundou, que tinha a fé de Jesus, ou seja, os seus ensinamentos, e a fé em Jesus, e tinha a fé de Jesus, que eram as suas doutrinas. Quando Cristo fundou a igreja, aquela igreja primitiva, lá dos discípulos, dos apóstolos, era uma igreja pura, uma igreja que curava, uma igreja que era vitoriosa. É a igreja lá do cavalo, do primeiro cavalo, o cavalo branco, né, que nós vimos lá no Apocalipse 3. Então, essa igreja foi uma igreja pura, que ela foi se constituindo a igreja de Cristo. Todavia, ao longo do tempo, a igreja foi substituindo as doutrinas e os ensinos de Jesus por outras doutrinas que Jesus não havia colocado na igreja primitiva. Ora, Israel, o que aconteceu então? Primeiro nós tivemos os povos bárbaros, os 10 chifres do dragão, lá do capítulo 12, que eram os povos bárbaros, né? Eles invadiram Roma, mas a igreja conseguiu convertê-los. Ora, quando eles se convertem, Jô, o que ocorre? Eles dizem, nós vamos nos converter ao cristianismo, porém nós iremos trazer os nossos ídolos, os nossos costumes, as nossas mulheres, as nossas relações sexuais, né? As nossas profanações, vocês têm que aceitar. Como não havia jeito, porque eles haviam dominado Roma militarmente, politicamente, Roma, então, a igreja romana aceitou, a igreja que estava naquela, aceitou as imagens deles, os ídolos deles, a vida pregressa que eles tinham, a vida de sexo, a vida de imoralidade, a igreja aceitou. Ora, quando a igreja começa a aceitar o paganismo dentro da igreja, essa igreja que no século I era uma igreja pura, uma igreja destinada ao trabalho, uma igreja dos discípulos, uma igreja que trabalhava, uma igreja que crescia grandemente na fé em Jesus, que são os seus ensinos, e na fé de Jesus, que são as suas doutrinas. Eles, então, cresciam muito, mas a partir do momento, mais ou menos ali por volta da metade do século IV, por volta do ano 350, quando os bárbaros invadem e
vão ser convertidos à Igreja de Cristo, quando eles trazem os seus costumes, as suas mulheres, os seus ídolos, a igreja começa, então, a se afastar de Cristo, a se afastar de Cristo. Aí a igreja romana vai criar, ao longo desses 1260 anos, outras doutrinas, doutrinas que não foram colocadas por Cristo, doutrinas que não foram ensinadas por Cristo. E que doutrinas são essas que, ao longo dos concílios, né, o sistema religioso romano foi criando e que não estavam de acordo com aquilo que o texto previra, aquilo que Cristo dera lá no início. Ora, os concílios vão criar a imortalidade da alma. Nós sabemos que a alma morre, tá, gente? Eclesiastes 12:7 nos diz que ao pó voltarás, agora o espírito de vida, esse fôlego que temos, ele não morre, ele volta para o Senhor que havia dado, né? Ele volta para o Senhor para devolver a pessoa quando da primeira ressurreição. Então a alma morre junto com o corpo, não fica a alma vagando por aí, isso não é bíblico, né? Então, como a alma morre e o corpo também morre, a igreja criou a doutrina da imortalidade da alma. Diz que a alma não morre. Criou a doutrina das obras, que a salvação deve ser pelas obras. Criou a santidade do domingo, criou o batismo de crianças recém-nascidas, criou o culto aos mortos. Gente, o culto aos mortos é uma coisa seríssima contra o Senhor. Quando a pessoa morre, existe um culto realmente para a família, para confortar a família. Nada mais se faz para o morto, porque o morto está entregue, a Bíblia diz em Eclesiastes, ele está entregue ao esquecimento. Nada mais existe para ele, não conhece mais nada. E a igreja e o sistema romano criou o culto aos mortos, criou a santidade de Maria, a intercessão de Maria, a, a, a confissão auricular a um sacerdote. Então, gente, todas essas doutrinas foram doutrinas não criadas por Cristo, que a igreja começou a criar. Agora, por que é que aqui, capítulo 17, como você diz, a descrição da grande meretriz, por que que essa igreja agora, com todas as doutrinas novas, é chamada de meretriz na Bíblia? Ela é chamada de meretriz, nós entendemos que meretriz é quando uma mulher abandona o seu marido, quando ele ainda está em vida, e se une a outro homem, ou a outros homens. Foi exatamente isso que aconteceu com esta segunda mulher, com essa segunda igreja. Ora, nós tínhamos a igreja pura do capítulo 12. A partir do momento que, no capítulo 17, esta igreja se torna uma igreja impura, por quê? Porque ela vai abandonar os princípios que Cristo deu lá no início. Ela vai abandonar a fé de Jesus, que são seus, a fé em Jesus são os seus ensinos, vai abandonar a fé de Jesus, que são as suas doutrinas, e vai colocar outras doutrinas, outros ensinamentos que não são aqueles que Cristo fez no início. Portanto, ela começa a se paganizar, a se prostituir, principalmente com um, um personagem que é nomeado por Constantino, né, o chefe geral da igreja romana. Essa igreja vai deixar Cristo e vai começar a entrar, a se filiar a um novo senhor, a um novo homem, a uma nova personagem. Isso é que a Bíblia chama de meretriz, porque ela deixa Cristo, a igreja deixa Cristo e se une a um outro sistema, a uma outra pessoa. E dentro disso nós teremos, então, que a Bíblia chama de meretriz, porque ela se prostitui com vários reis da terra. Então, vamos começar, para compreendermos melhor, vamos começar a ler o capítulo 17. Diz assim, gente: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. Ora, quem são esses 7 anjos? São aqueles do capítulo 16, que estudamos semana passada, que derramaram as pragas, né? Para os ímpios que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a doutrina, rejeitaram
o seu evangelho, rejeitaram também o plano da salvação. Um desses anjos, que diz aqui, veio um dos 7 anjos e veio falar comigo. Então veio um homem e falou com um anjo e falou com João: João, vem aqui que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Ora, nós agora sabemos que meretriz é essa. Nós sabemos que meretriz é essa, que ela está agora profanando, ela está obscurecendo, ela está danificando aquilo que Cristo ensinou com novas doutrinas, que Cristo não ensinou. Então ele diz assim: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Gente, a meretriz, ou seja, o sistema religioso romano, está sentado sobre muitas águas. Na época de João, o sistema que havia era o sistema do império. Mas logo depois, no ano 538, vem o sistema da meretriz, com seus concílios, com as suas novas doutrinas, com as suas novas religiões, e está sentada sobre muita, ou seja, sobre povos, línguas, nações e tribos. Essa meretriz, pouco depois da época de João, ela vai estar dominando as nações, dominando os povos, dominando todos os habitantes da terra daquela época. Agora, isso assim, está sentada sobre muitas águas, com ela, a meretriz, se prostituíram os reis da terra. Ora, que prostituição foi essa? Se unindo, né, se unindo a governantes, se unindo a políticos, se unindo a próprios reis, se unindo a outros sistemas de religião. Essa é a prostituição. Porque quando Cristo deu a sua mensagem no início do século I, era uma igreja pura. Ela tinha a sua solidez baseada na palavra de Cristo. Mas aqui, João está vendo que em um futuro muito breve, depois da época de João, ela se assentaria sobre muitas águas, ou seja, sobre muitas nações, muitos povos. E ela se prostituiu com os reis da terra, ou seja, ela deu apoio e recebeu apoio de governantes, de grandes reis, de grandes políticos, de sistemas religiosos falsos. Ela se uniu a todas essas entidades. E como ela se uniu a essa entidade, maculou, manchou a obra que Cristo havia feito lá no início. É por isso que ela se prostitui, ela se contamina com os grandes governantes, com os reis da época, com os grandes políticos, com o grande sistema religioso. E mais, ela se prostitui com o rei da terra e com o vinho da sua devassidão. Ora, o que é o vinho aqui? O vinho que ela oferece é a nova doutrina, uma doutrina feita por mentes de homem, uma doutrina colocada pelo homem, tirando a doutrina que Cristo dera no século I, no início, e agora João vê que essa igreja impura vai, na realidade, prostituir os reis da terra, prostituir os governantes, prostituir os grandes sistemas religiosos da época e depois, com a nova doutrina, com o vinho da sua devassidão. Ou seja, ela já é uma mulher devassa, ela já é uma igreja impura, e ela vai levar essa impureza, através do vinho, através da sua doutrina, a outros sistemas de religião. Diz mais: com quem se prostituiu os reis da terra e com o vinho da sua devastação foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Ou seja, todas as pessoas, depois da época de João, já logo depois com os pais da igreja, vão se embebedar, ou seja, vão aceitar esse sistema, vão obedecer esse sistema novo de novas doutrinas, vão acatar essas novas doutrinas, esquecendo-se completamente das doutrinas, dos ensinos que Cristo havia dado no início lá do século I. Então, vocês vejam que este poder, esta meretriz, vai embebedar as nações, as tribos, línguas e povos. Ela vai dar do seu vinho, da sua doutrina nova, que nós citamos aqui, para que todos acreditem nessas novas doutrinas.
Aqui dissemos aqui, culto aos mortos, santidade do domingo, a intercessão de Maria, a, a, a confissão auricular e muitas outras. O purgatório, a não pré-existência de Cristo. Essas doutrinas é que vão embebedar as nações, línguas, tribos e povos, e todos vão se maravilhar perante esse poder. Então, nós vimos aqui a mudança, grande mudança que há da igreja pura que Cristo havia criado para a igreja contaminada, a igreja cheia de doutrinas falsas, que, infelizmente, não são doutrinas dadas por Cristo quando ele aqui esteve. Então, nós temos que ir em frente para agora detalharmos mais esta mulher que nós mandamos naquela gravura para vocês, a gravura que está aqui, nós mandamos para vocês uma mulher, né, cheia de coisas que nós vamos ver agora. Agora diz assim, verso 3, gente. O anjo me transportou em espírito a um deserto, João sendo transportado para um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ora, João então vai nos dizer o seguinte: eu fui transportado por esse anjo que conversava comigo pelo deserto. Lá no deserto, ele viu uma besta escarlate e essa meretriz montada na besta, montada nessa besta escarlate. Vamos ver o que isso significa. Ora, nós já vimos que a meretriz vai estar representada, a meretriz desse capítulo 17, é o mesmo poder de Apocalipse 13. Dos versos de 1 a 10, a besta que subiu do mar é a mesma meretriz que está agora montando uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. Essa meretriz, vamos repetir para gravar bem, é uma igreja impura que mudou as doutrinas que Cristo deu no primeiro século. Ela vai mudar ao longo do tempo com os concílios, com as cartas, né, com as doutrinas, as novas doutrinas, o vinho que ela vai promulgar para todas as nações e vai embebedar as nações da terra, ou seja, todos irão aceitar. Então, João vê uma mulher montada numa besta escarlate, e essa besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Primeiro, João vai falar da mulher, e depois ele vai falar da besta escarlate. Vamos ver o que ele fala sobre a mulher, gente. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, veja a pompa, vejam o luxo que essa mulher, que esta igreja possui. Achava-se a igreja, a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Escarlata, na Bíblia, é o símbolo da cor do pecado, vermelho. Adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo em sua mão um cálice de ouro. Então vamos analisar isso aqui. Esta mulher, esta igreja falsa, que trocou as doutrinas de Cristo por doutrinas que ela mesma criou, João vê agora que ela está vestida de púrpura, ou seja, um vestido vermelho. A cor vermelha é predominante. Gente, os cardeais que elegem nossos papas, eles vestem roupas vermelhas. Eu tive o prazer de estar lá na catedral e o vermelho é a cor que predomina. Agora, a púrpura e o escarlate, adornada de ouro. Gente, ouro por todos os lugares. É um luxo, é uma pompa, é uma coisa tão impressionante que qualquer pessoa fica impressionado quando vê uma aparição lá na Basílica de São Pedro. É impressionante o luxo, né? A riqueza, a pompa que existe. Ele descreve, né? Achava-se a mulher ou a igreja vestida de púrpura,
de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Ou seja, tudo isso aqui representa a igreja impura, a meretriz, representa o sistema religioso romano que se desenvolveu de tal forma que era uma pompa. Gente, todos os impérios da época, o Império Espanhol com Carlos V, o Império Português com João VI, o Império Austríaco, todos os impérios mandavam dinheiro para Roma, doavam terras para Roma, os grandes latifúndios eram divididos e entregues e doados para a igreja. Então, a igreja era extremamente rica, cheia de joias, cheia de coisas. E ele disse que a mulher, né, tinha um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Que linguajar tremendo! Este cálice de ouro representa na Bíblia a fé, representa na Bíblia as vitórias. Só que esse cálice estava cheio, o que ele diz aqui? Né? Estava transbordante de abominações, ou seja, de coisas repugnantes e de imundícias da sua prostituição. Ou seja, todas aquelas doutrinas a Bíblia considera como imundícia. São doutrinas que nos revelam a falsidade em referência às doutrinas que Cristo dera lá no início. Essas doutrinas são doutrinas que não são aceitas por Deus, são abomináveis ao Senhor. Deus deu a sua lei simples, uma lei simples, e foi criado um catecismo, né? Fazendo com que a lei de Deus fosse totalmente transportada para uma falsificação. Isso atinge o coração de Deus, isso fere o coração de Deus, porque ele deu os seus preceitos e eles foram radicalmente mudados. Então, quando vimos aqui, ó, era cheio de pedras preciosas, tinha na mão um cálice de ouro, esse cálice de ouro, que representaria a fé, dentro desse cálice está cheio de abominações, ou seja, doutrinas repugnantes, doutrinas abusivas, que são abominações ao Senhor. Deus não vê isso com bons olhos, Deus abomina, Deus quer, assim como Deus abomina o pecado, Deus abomina aquilo que está dentro daquele cálice. Deus dá as costas para isso. Dessas doutrinas que foram criadas em função da mudança de uma igreja pura do capítulo 12 para uma igreja totalmente impura do capítulo 17. Diz mais, gente. Fica aí não, olha. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome e um mistério. O que se achava escrito lá, gente? Babilônia a Grande, está em letras garrafais, né? Babilônia a Grande. Ora, nós temos duas Babilônias. Nós temos a Babilônia literal, que era lá no tempo de Nabucodonosor. Quando o João, um dia desse, disse que ele erigiu uma estátua de ouro e obrigou as pessoas a adorar essa estátua. Lá na Babilônia literal, a Babilônia lá de Nabucodonosor. E ela foi destruída. Ela foi colocada abaixo. Ela oprimiu o povo de Deus, queimou Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu a cidade e levou cativo o povo de Deus de Jerusalém para a Babilônia. Então, essa é a Babilônia literal. Mas, a partir do século VI, em 538, nós vamos ter a Babilônia espiritual. E o que é a Babilônia espiritual? É a confusão de religiões que se deu desde aquela época até hoje. Gente, veja quantas religiões protestantes existem. Mais de 1.500 religiões. E essas religiões seguem fundamentalmente as doutrinas do sistema religioso romano, especificamente o domingo. Então, nós tínhamos lá Babilônia a Grande, que seria logo depois da época de João, no ano 538, ela iria se crescer de tal ordem que ia se tornar uma Babilônia espiritual.
não é mais uma Babilônia literal, agora é uma Babilônia espiritual, que é regida por um chefe, por um homem que dá as ordens, e que esse homem, o Papa, lá no Leão XII, ele disse: nós somos os papas são os deuses na Terra. Então ele arroga-se o direito de ser Deus na Terra. Isso, gente, é uma blasfêmia. Está escrito aqui, ó. Babilônia a Grande é a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, vejam, gente, que essa Babilônia a Grande, a mãe, ela está em pleno poder, em pleno vigor, recuperando o seu golpe que foi lhe dado na cabeça lá em 1798. Não está ainda completamente repleto, porque a sua complementação se dará com o decreto dominical que vimos também em Apocalipse 13. Então, nós vemos essa Babilônia espiritual crescendo nos dias de hoje, né? As tribos, nações, tribos e línguas se admirando perante esse poder, adorando esse poder, um poder que tem doutrinas que são abominações ao Senhor. Então, vamos mais em frente. Então, vi a mulher, João viu essa mulher, essa igreja, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Gente, João viu essa mulher, essa igreja embriagada, ou seja, completamente descontrolada com o sangue dos santos. Ora, quando foi que o sistema religioso perseguiu os santos do Senhor? Foi durante os 1260 anos, do ano de 538, quando foi estabelecido o papado, até 1798, quando o papado foi extinto. Durante este tempo, grandes perseguições foram efetivadas contra aqueles que não aceitavam essas doutrinas, esse vinho, essas doutrinas que eram fabricadas nos grandes concílios. Muitos dos nossos irmãos foram assassinados e mortos nas arenas por leões, queimados vivos, perseguidos nas montanhas, porque não aceitaram esse sistema doutrinário desse sistema religioso que surgira. O que João diz aqui, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, foi exatamente o sangue derramado por este poder, com a perseguição cruel, com a Inquisição, né? Expulsando os ingleses de lá, expulsando os franceses de sua terra, perseguindo, matando, dizimando todos os santos do Senhor. Simplesmente porque não aceitaram essas doutrinas novas criadas por este poder. Vamos em frente. E quando vi, me admirei com grande espanto. Então João ficou admirado de ver a mulher sendo embriagada com o sangue dos santos, que esse poder havia exterminado durante 1260 anos ou 12 séculos. Então agora nós vamos entrar aqui. O anjo, porém, me disse: por que você está admirado, João? Eu vou dizer a você o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Aí ele agora deixa a mulher, ele deixa a igreja, porque já explicou tudo sobre a mulher, já explicou a João tudo que ela fez, explicou tudo que ela criou, todas as doutrinas que ela está, que ela dizimou o povo de Deus, que ela criou essas doutrinas, essa igreja impura que modificou as doutrinas de Cristo que foram dadas lá no início e agora temos novas doutrinas. E um povo especial não aceitou essas doutrinas, foi perseguido e assassinado por esse poder. Então ele vai agora falar sobre a besta, o verso 8. A besta que viste era e não é. Ora, gente, a besta que viste era, ou seja, na época de João, ela existia.
e depois, com o Império Romano, e depois de João, ela vai ainda existir, ela vai ser criada em 538. É um poder grandioso que era, esse era aqui existia. Vou ler novamente, a besta que existe era, ou seja, existia na época de João com o Império e vai existir depois da época de João com o sistema religioso romano. Agora, assim, a besta que existe era e não é mais. Não é mais significa o quê? Significa que ela foi tirada do poder. Em 1798, houve um golpe fatal na cabeça deste poder e ele passou a não existir. Então, juntos assim, o anjo diz, a besta que você viu, João, era, existia, não só na época de João, como também depois. Só que essa besta que era, agora não é mais. Ou seja, ela passou a não existir com o golpe que foi lhe dado da prisão do Papa Pio VI em 1798. Agora ele diz que ela está para emergir do abismo, ou seja, para novamente, depois do golpe, ia se ressurgir, juntamente com Satanás, que, como vimos aqui, lhe deu todo o poder, o trono e a sua autoridade. Vimos lá isso no capítulo 13, que Satanás daria a este poder o seu trono, a sua autoridade e o seu poder. Então aqui diz, ó, e a besta que existia na época de João e depois de João, não é, foi a prisão do Papa, e está para emergir, ou seja, quando vem a ferida mortal que cai, que o papado não existe mais, ele vai se ressurgir com o poder, né, que lhe é dado pelo dragão, ou seja, a autoridade, o trono e o poder. Então ele vai emergir do abismo, mas vai caminhar para a destruição. Naturalmente, nós já vimos aqui quando será a destruição do Satanás, né? do falso profeta que é o protestantismo, e da besta. Nós vimos que quando Cristo vier, a segunda vez, esses dois poderes serão consumidos. Isso está no capítulo 19, no verso 20, e no capítulo 20, no verso 10. Já lemos aqui, vamos ler hoje novamente. Então, vamos repetir aqui, gente. A besta que você viu, João, dizia o anjo para João, era, na época de João. Depois, ela existia na época de João e depois de João, com o império e com o papado. E agora não é mais, ou seja, passou a não existir mais. Está para emergir, ou seja, a ferida mortal seria curada através do novo poder com a ascensão de Satanás, o dragão, dando a besta o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Agora, e aqueles que habitam sobre a terra, no verso 8 ainda, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão se admirar, vendo esse poder que era e não é, mas vai ser restaurado. Então, os habitantes da terra, todos os habitantes da terra, não só naquela época, mas depois, não só na época da restauração, da cura da ferida, mas hoje, o que acontece? Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, não se batizaram desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, na época de João e depois de João, que não é porque houve o golpe e que aparecerá, voltará a exercer o poder. Gente, esse capítulo 17 é um capítulo muito específico, muito especial, porque ele mostra exatamente o que Cristo fez e o que foi desfeito pela Igreja Romana nas obras de Cristo. Vamos à mesa aqui. 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. Nós temos inteligência. Quem tem inteligência, nós temos. As 7 cabeças da besta são 7 montes. Gente, todos nós sabemos, desde o primário, que Roma foi edificada sobre 7 colinas. Até hoje, as colinas estão lá e Roma é estabelecida sobre 7 colinas. E a Bíblia diz assim, ó, aqui está o sentido de quem tem sabedoria, quem tem inteligência. As 7 cabeças
são 7 montes. Está falando agora da besta escarlate que conduz a mulher, que dá apoio à mulher, né, que carrega a mulher. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Ou seja, Roma, o sistema de religião está montado sobre 7 colinas. Está claro aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças da besta escarlate aqui são as 7 cabeças, são 7 montes, onde a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Vamos entender isso aqui bem devagarinho, gente. O verso 9, aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. O sistema religioso romano está baseado sobre 7 colinas, 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Vamos nos reportar agora para a época de João. Ora, a Bíblia está dizendo aqui, a profecia está dizendo que são 7 reis, dos quais 5, na época que João vivia, no final do século I, já tinham deixado de existir. Quem eram os 5 impérios que não existiam mais na época de João e que escravizaram, mataram e assassinaram o povo de Deus? Muito simples. Aqui vou repetir, ó. Também são 7 reis, dos quais 5 caíram. Na época de João, 5 reis desse aqui já não existiam. Eram eles o Egito, que escravizou o povo de Deus durante 4 séculos. Depois nós tivemos a Síria, que simplesmente assassinou o povo de Deus de Samaria, deportou o povo de Deus lá para a Síria e trouxe assírios para morar em Samaria. Depois nós tivemos os babilônios, que queimaram Jerusalém, queimaram a cidade, queimaram o templo, destruíram tudo e levou o povo de Deus para ser escravo em Babilônia. A Síria, desculpe, depois nós temos Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia foi um povo que tentou matar o povo de Deus na época da rainha Esther. E o quinto e último são os gregos. Os gregos, através de Antíoco Epifânio IV, né, eles violaram o templo de Deus, mandaram assassinar muitos dos povos de Deus. Então, esses 5 reinos que a Bíblia fala aqui, ó, são também 7 reis, dos quais 5 caíram, não existem mais. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses, na época de João, esses impérios não existiam mais. Agora, aqui diz assim, um existe. Qual é o império que existia na época de João? O Império Romano. E diz mais, e o outro ainda não chegou. Qual era o outro que tinha que chegar, gente? O Roma papal. Então está muito claro aqui, 7 reis, as cabeças também, as 7 cabeças são 7 reis, dos 5 não existem mais. Um rei no império existe, que é o Império Romano. E o outro ainda está por vir, que seria o Império Papal, que viria em 538, no século VI, 4 séculos depois de João. Agora, e quando esse último chegar, tem que durar pouco tempo. Quanto tempo durou o papado na perseguição do povo de Deus? 1260 anos. Isto é nada em termos da imensidão do tempo, da temporalidade da história. Então, eu vou repetir isso aqui. São também, as 7 cabeças são também 7 reis, dos quais 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe, que é o Império Romano na época de João, e o outro, que viria depois da época de João, não chegou. E quando chegar, que era o sistema papal, Roma papal, tem que durar pouco tempo. Dura 1260 dias ou 1260 anos. Vejamos mais um pouco. Verso 11. E a besta que era e não é, ou seja, o poder religioso que existiu durante 1260 anos, assassinando o povo de Deus, já não é porque foi-lhe dado um golpe, Apocalipse 13, verso 3, um golpe mortal,
ele é também o oitavo rei, pois precede dos sete e caminha para a destruição. Vamos entender isso aqui. João está nos dizendo que haverá um oitavo rei. Nós temos sete até aqui: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Mas João está dizendo que haverá um oitavo rei. E ele identifica. E a besta que era e não é, ou seja, Roma Papal, também é ele o oitavo rei. E procede dos sete e caminha para a destruição. Gente, agora vamos abrir aqui um parêntese. Vamos tentar entender isso aqui. João está dizendo o seguinte: que a besta que era, ou seja, na época de João, o Império, e depois de João, o Roma Papal, era, né? Está aqui, e a besta que era, não, e já não é mais, porque teve o problema da prisão do Papa Início II, também ele é o oitavo rei. Significa que o oitavo rei que viria, ou que virá, será por parte do próprio poder papal. Agora, quais são os aliados de hoje do poder papal, gente? Qual é o principal aliado do poder papal hoje? São os Estados Unidos da América. Nós vimos lá as visitas de Bento XVI, as visitas de João Paulo II, vimos a visita ao Obama do João Paulo do Bento XVI, vimos as visitas do Papa Francisco, ou seja, o maior aliado que existe hoje para Roma papal são os Estados Unidos. Ou seja, a aliança que está havendo deste poder com os reis da terra, a principal aliança é com os Estados Unidos. E o que são os Estados Unidos na profecia, gente? O protestantismo chamado de falso profeta. Ou seja, nós temos aqui dois grandes poderes. Roma papal, aliada profundamente, já de raiz, com o protestantismo norte-americano. Nós temos sacerdotes, padres pregando em igrejas protestantes e temos padres pregando em igrejas protestantes e pastores pregando em igrejas católicas. A aliança já está formada, ou seja, o principal aliado do poder papal são os Estados Unidos. Ou seja, o oitavo rei será um reino aliado ao poder papal, que está com a sua aliança, a sua união está sendo vista por todos nós. O oitavo rei, portanto, segundo vários autores, será a aliança entre o poder papal e o protestantismo norte-americano. Porque nós dissemos aqui que a imagem da besta, gente, a imagem que nós vimos lá no capítulo 13, é a união do sistema religioso romano com o sistema protestante de religião, que já está sendo feito, né? O sistema protestante. Esses dois unidos vão se unir ao Espiritismo, e esses três unidos vão se unir com o Estado, ou seja, com o Senado, com o Congresso norte-americano. O oitavo rei, portanto, é a associação entre o poder papal e o poder protestante norte-americano, que é chamado na Bíblia de falso profeta. Vamos mais à frente, temos ainda mais coisa aqui para ver. Os 10 chifres, o verso 12, gente, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora, durante um certo tempo. Então vejamos agora, João vem com um dado novo de 10 reis. Vem com um dado novo aqui, ó. Diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis. Nós estamos falando até agora das cabeças, vamos falar dos chifres, os quais ainda não receberam reino. Gente, quais eram os representantes dos 10 chifres lá de Daniel 7 e dos 10 chifres de Apocalipse 12? Eram os povos bárbaros.
Ou seja, no passado, esses 10 chifres representam os povos bárbaros que derrotaram o Império Romano, mas que se converteram ao cristianismo, trazendo seus ídolos, seus costumes, suas mulheres e suas abominações para a igreja. Foi a partir dali, do quarto século, que começou o paganismo da igreja. Então, os 10 chifres são, no passado, os 10 povos bárbaros. Agora, João está dizendo sobre o futuro. Ele não está se referindo àqueles 10 chifres lá. Ele está se referindo aos 10 chifres que ele disse, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Gente, são os 10 reinos europeus, que são oriundos dos 10 povos bárbaros. Os alemãos, os francos, os anglo-saxãos, os burgundos, os suevos, todos eles formam 10 reinos que formam a Europa ocidental. Hoje, diz aqui, ó, os 10 chifres também são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, ou seja, ainda não estão unidos. João diz que, a profecia diz que eles irão se unir. Veja, o Estado norte-americano unido com o poder papal representam o oitavo rei. Depois nós teremos a União Europeia, que já tem até o nome de União Europeia. São os 10 reinos unidos. Esses 10 reinos, ao final do tempo, vão se unir também a esses grandes poderes religiosos. E sendo essa união uma grande união para perseguir aqueles que não vão aceitar as bases do decreto dominical. Então, vejam que coisa séria, gente. Diz aqui, os 10 chifres que existem são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, não se uniram, mas recebem autoridade como reis com a besta durante um certo tempo. Ou seja, os 10 reinos da Europa, os 10 países europeus vão se unir, se juntar também ao poder protestante norte-americano, ao poder católico, ao poder do sistema religioso católico e ao poder do espiritismo. Serão várias uniões. Uma união político-religiosa para perseguir aqueles que, depois do decreto dominical, não vão aceitar as suas bases. E todos esses juntos vão perseguir aqueles que não vão aceitar o decreto dominical. Justamente como foi na época lá de Constantino. Gente, na época de Constantino, houve um decreto dominical, houve uma perseguição cruel contra o povo de Deus, que não aceitou, e houve um decreto de morte. Hoje nós vamos ter um decreto dominical, daqui a algum tempo, vamos ter uma perseguição cruel contra o povo de Deus, e vai haver um decreto de morte contra o povo de Deus. Só que o povo de Deus estará protegido por uma muralha de anjos, nenhum mal chegará à sua tenda, nenhuma praga chegará à sua tenda, nenhum mal lhe sucederá. Então, nós vimos aqui que João está discorrendo sobre assuntos que irão acontecer muito breve. Vamos em frente, gente. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora, esses poderes todos unidos, quais poderes? O poder papal, o poder protestante norte-americano, o poder espiritualista e o poder político da Europa Ocidental pelejarão, verso 14, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, aqui nós vimos que a mulher que está sentada sobre a besta escarlate, é o sistema religioso romano com novas doutrinas, com novas aquisições de doutrinas, falsas doutrinas que não foram colocadas por Cristo. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, nós vimos as cabeças que são 7 reis, foram o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, que escravizaram e assassinaram o povo de Deus. Mas eles são, essas cabeças também, são esses 7 reis. Depois nós temos as cabeças, né? Nós temos os chifres. Esses chifres, no passado, representavam o domínio dos povos bárbaros, e hoje em dia representam os 10 países europeus que vão se unir
numa aliança multifacetada. São uma aliança política, Europa Ocidental, os 10 povos da Europa Ocidental, que serão unidos com o Congresso norte-americano, que estarão unidos com o sistema religioso romano, que estará unido com o sistema religioso protestante e que estará unido com o sistema espiritualista. Ou seja, essas 5 uniões é que vão perseguir o povo de Deus quando da efetivação do decreto dominical. Ou seja, gente, nós estamos vivendo muito próximos muito perto disso aí, porque daqui a pouco o decreto dominical já está pronto para ser assinado, ele está na gaveta, lá no salão, lá no escritório do presidente norte-americano. A partir do momento que ele for, e não vai ser o sistema religioso romano que vai assinar isso, vai ser o próprio sistema do falso profeta, o protestantismo apostatado norte-americano, que vai emitir o decreto. Mas essa emissão já estarão unidos o sistema religioso romano com o protestantismo norte-americano, esses 2 com o espiritismo, esses 3 com o Congresso norte-americano e esses 4 com os países europeus, os 10 países europeus. Todas essas uniões, essas 5 uniões, visando a perseguição daqueles que não aceitarem as efetividade, as bases do decreto dominical. Então, vimos aí, gente, que esse capítulo, ele desvenda muita coisa para nós, desvenda muito da profecia. E desvendando a profecia, nós vemos que Cristo está muito perto. Então, basicamente, foi isso aqui que nós queríamos dizer. Agora, vamos abrir aí para perguntas, deve ter perguntas, dúvidas, se a gente puder esclarecer, esclarecemos, se não, vamos estudar para esclarecer. Está aberto aí para o debate, né? Vocês não levantaram a mão durante a explicação, eu fui direto, né? Quem vai ser o primeiro que vai fazer um comentário, uma dúvida, um acréscimo? Anda, gente. Entenderam tudo, então? Bom, se vocês entenderam tudo... Sou Israel, pelo que eu entendi, assim, as 10, como é as 10, os 10 reinos são 10 países que vão se juntar? Esses 10 reinos, lá no passado, foram os povos bárbaros que desceram do norte da Europa, invadiram o Império Romano, né? Mas eles se converteram ao cristianismo, né? E quando eles se convertem ao cristianismo, eles dizem, nós vamos nos converter ao cristianismo, mas nós vamos trazer nossos deuses, nossos costumes, né? Nossas mulheres, tudo aquilo que fazemos, queremos continuar fazendo. E a igreja aceitou isso. Foi o início do paganismo, entrando na igreja cristã que Cristo havia fundado lá em meados do século, na primeira metade do século I. Agora, esses 10 chifres, Isabela, no futuro, né, eles estarão, é o que eu disse, é uma série de uniões. Que uniões são essas? É a união do sistema religioso romano com o protestantismo norte-americano, que é, na realidade, o 8º rei, devidamente coadjuvado pelo dragão. Então, o sistema norte-americano, o sistema religioso romano, mais o sistema apostatado protestante norte-americano, mais o espiritualismo, mais o Congresso norte-americano e mais os 10 chifres, que são os 10 países europeus que ainda não têm reino, ou seja, eles ainda não se uniram. Quando eles se unirem, então, todas as 5 uniões terão uma união total, vão promulgar o decreto e perseguir aqueles que não aceitarem a efetivação do decreto, justamente como foi no tempo de Constantino, quando houve lá um decreto de morte, uma perseguição, e houve um decreto dominical, a perseguição e um decreto de morte. Aqui, depois que foi assinado o decreto, havia o decreto dominical, perseguição àqueles que não aceitaram o decreto dominical e um decreto de morte. Tá? A Marta também levantou a mão. Não, já explicou agora sobre os 10 chifres. Então, essa é a explicação, né? Os 10 chifres lá eram os 10 povos bárbaros. Aqui serão os 10
povos, as 10 nações europeias que também se unirão para a perseguição do povo de Deus. Alguém mais? Cadê Mateus? Mateus não falou nada. Israel, Quem falou aí? eu, Luciana. Fale então. Continue. Fale, Luciano. Israel, e a gente vai ficar sabendo, será divulgado essa assinatura desse decreto dominical? Isso será na imprensa, isso vai ser na imprensa, vai ser nos jornais, no serviço de imprensa, nos políticos, né? Principalmente nos serviços religiosos. Né? Nós não falamos aqui, gente, foi bom que você me lembrou uma coisa aqui. Aqui, quando diz Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, significa que a Babilônia espiritual hoje é a mãe, mas ela tem, acho que eu falei, mas ela tem as religiões protestantes que seguem doutrinas da mãe, especificamente, principalmente a santidade do domingo. Quando isso sair, Luciano, quando isso tiver pouco antes de sair, lá se você entrar, eu vou mandar o site para vocês, entre lá que vocês vão ter a oportunidade de até ver o decreto. Ele já está pronto. Quando ele for sair, vai ser exibido em todas as nações do mundo, porque esse decreto, Luciano, é para unir o povo num só pensamento religioso, que é a guarda do domingo, né? E as especificações das doutrinas que existem no sistema religioso romano. Todo o universo, a Terra inteira será obrigada a seguir esse decreto. É um decreto mundial. E, naturalmente, vai ser exposto na imprensa, nos jornais, revistas, televisão, vai ser anunciado por todo lado. E o conselho que temos é irmos morar no campo. Já há muita gente indo morar no campo, em lugares afastados, em fazendas, em sítios, né? Que possivelmente não chegue até lá, mas não temos essa certeza. Bom, alguém mais? Também Mateus. Mateus fala muito, não está aí, deve estar cuidando das crianças. Oi, Israel, tudo bem? Nada, cara. Eu tava tão cansado hoje, eu peguei no sono, que eu peço desculpa, eu dei umas cochiladas aqui feias, sabe? Tá bom, isso acontece. Né? E Também até tem assustei agora, acordei aqui. Também tem o Jô, né? O Jô sempre fala alguma coisa. Ana Lúcia, tem alguma dúvida? Não? Alguma coisa que você queria dizer? O Jô está querendo falar ali. Quem? O Jô. Ah, fala, Jô. Ah, já está com a mãozinha levantada aqui. Fala, Jô. Bom, aqui eu tive duas dúvidas no início, eu coloquei a mão, mas acho que você não viu. Ah, não, eu me empolgo aqui, rapaz. Eu me empolgo aqui e não vejo mais nada. Fala, Jô. No início, quando você falou sobre a união da igreja com o Estado, ela se refere àquela passagem de Daniel, que fala sobre os pés da estátua, que é a união do ferro com o barro. Isso mesmo, do barro com o ferro. Não se unem, né? Isso. Então, isso daí tem a ver com isso, né? Sim, exatamente. Porque ali na estátua nós temos as pernas de ferro e os pés parte em ferro e barro. Ou seja, aquilo ali significa que os 10 dedos são os 10 povos bárbaros, né, que vão se unir, vão se converter ao cristianismo, só que muitos desse cristianismo não vão aceitar, não vão se unir com eles. Aí dá o problema do barro com o ferro, que eles não se unem, não se unem de jeito nenhum. Os cristãos sinceros não iriam se unir, não vão se unir àquelas partes de ferro, ou seja, aquelas partes que representavam o Império Romano e mais tarde Roma Papal, os cristãos não se uniam. Muitos, milhões e milhões de pessoas não se uniram aqui. Então, é o barro misturado com o ferro. E que vai haver agora também, né? Haver agora também a mistura aí uma grande parte não vai aceitar, não vai se unir com esses decretos. Né? Vai haver 5 grandes uniões, mas um povo específico não vai se unir. É o barro que não se une ao ferro. Né? Entendeu, João? E a outra parte que eu queria comentar é sobre
quando o vinho que é substituído na igreja, Sim. esse vinho daí, ele substitui o verdadeiro vinho que era o sangue da aliança. Jesus Cristo, Isso. ele faz em Mateus 26, Mateus 27, 26, de 26, de 27 a 29, né? Ele tomou o Sim. cálice em sua mão e deu aos seus discípulos, dizendo, né? É isso mesmo. Ele É isso substitui. mesmo. Porque aqui nós temos aí o sangue da nova aliança, né? Que Isso. vai ser exatamente as novas do Evangelho que serão mudadas ao longo do tempo pelo sistema religioso romano. Cristo concede os seus ensinamentos, que é a fé em Jesus, e concede as suas doutrinas, que é a fé de Jesus. Todavia, essas doutrinas e esses ensinamentos são vilipendiados ao longo do tempo, né? E as novas doutrinas não significam abominações ao Senhor. O Senhor, Deus não aceita essas novas doutrinas. Não aceitando, nós vamos ter aí um enlace, né, entre as doutrinas de Cristo e as doutrinas que são colocadas pelo sistema religioso humano, que não são aceitas por Deus. É isso mesmo. Era isso que eu queria tirar a dúvida sobre isso. E aquela dúvida que você mandou de manhã está ok, não? Tá melhorando. Eu acho que assim que eu terminar o meu texto, eu vou mandar para você dar uma analisada. Tá bom, pode mandar aí. Tá certo. Alguma outra dúvida? Luciana quer falar, a Ana Lúcia quer falar. Desculpa. Vale, Ana Lúcia. Estou vendo a mãozinha aqui. Seu microfone está fechado, não? Só clicar no microfoninho. Eu não consigo ligar para você. Eu acho que eu desliguei o teu por conta de estar fazendo um sonzinho. Viu, Luciano? O seu microfone está fechado. Aí, agora sim. Pronto. Veja bem, eu não entendi aqui o versículo 16, que diz assim, os 10 chifres, né? Que seriam os 10 reis, que viste e a besta, esses, né? Os reis e a besta, esses odiarão a meretriz, que é a igreja, né? E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eu não entendi assim, comerão as carnes e consumirão no fogo. Isso aí é o que já passou ou ainda vai acontecer? Não, isso virá. É que eu não tinha terminado. Sendo isso aqui é o seguinte, atente bem. Os 10 chifres que viste e a besta, os 10 chifres e a besta, ou seja, os 10 chifres no futuro serão os 10 povos europeus, os 10 reinos europeus, tá? Agora, e a besta? Esses odiarão a meretriz. Ou seja, a besta aqui é o sistema religioso protestante, como vemos. O sistema protestante, né? E os 10 chifres, os países europeus, vão odiar quem? A besta, ou seja, os 10 chifres que existem e a besta vão odiar a meretriz. Por quê, Ana Lúcia? Porque, no final, veja bem, esse poder protestante, junto com a besta, eles vão sentir que não tem proteção da religião que eles têm. Eles não vão estar livres de muitas coisas ruins que vão acontecer, principalmente as 7 pragas, que estudamos no capítulo 16. Quando eles veem que o poder religioso que eles estavam seguindo até aqui não tem poder para livrá-los de grandes coisas ruins, as 7 pragas, por exemplo, a abominação de Deus, eles veem, o sistema protestante de religião vê
que os protestantes veem que esse poder protestante não tem como livrá-los. Não tem como livrá-los desse monte de coisa que está havendo. Por quê? Antes de Cristo voltar, nós temos as 7 pragas. As 7 pragas cairão sobre aqueles que não aceitaram a Cristo. Ou seja, quando eles virem, isso está nos grandes volumes de explicação de Apocalipse. Quando esses virem que as religiões que eles têm não os livram de coisas ruins, das 7 pragas, dos talentos que caem, das pedras que caem sobre eles, das perseguições que virão sobre, da morte até, eles então se viram contra a besta. Eles vão odiar, que está escrito aqui, os 10 chifres que viste a besta, eles odiarão a meretriz, eles vão se voltar contra o sistema religioso romano. Porque o sistema religioso romano não tem poder para livrá-los das grandes pragas que vão cair. Como eles não têm esse poder de livrar os seus adébitos, então eles vão ficar contra o poder, contra a besta, e vão lhe comer as carnes, ou seja, vão tentar destruí-la. Vejam, gente, que a besta aqui vai passar, o sistema de Jesus vai passar por maus momentos, porque os seus próprios adébitos vão se voltar contra ela, porque ela não vai ter poder de livrá-los dos grandes lances do final do mundo. Ilhas vão estar sendo movidas, terremotos em vários lugares. Vamos dizer, você não pode nos livrar dos terremotos. Então, eles se viram contra ela, comerão as suas carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, é o início da derrocada total do sistema religioso romano, sendo que o seu final está aqui no capítulo 19, o verso 10, que diz assim, o 19, verso 20. Diz assim, os 2 foram lançados vivos, ou seja, o sistema religioso romano e o protestantismo foram lançados vivos dentro do lago de fogo que ardia com enxofre. Então, isto aqui mostra, Ana Lúcia, que os próprios adébitos da igreja, do sistema religioso, vão se voltar contra ela, porque ela não vai poder protegê-los contra as pragas, contra as pedras, contra os terremotos, contra as ilhas, contra todos os maremotos, contra os sismólogos que vai haver no final. A igreja não vai poder livrar, então eles vão se voltar contra eles e vão persegui-los e vão até matá-los de uma forma muito cruel, podemos assim dizer, que é o que diz aqui no capítulo 17. É a revolta dos próprios católicos, dos próprios protestantes, contra o sistema de religião que eles têm. Entendeu, Luciano? Entendi. Entendeu, Ana Lúcia? Entendi. Então, é a revolta que eles vão ter contra o sistema de religião que eles seguem, porque eles não podem protegê-los dos acontecimentos que virão contra eles. Em suma, é isso aí. Você pode ler isso, se você tiver uma Bíblia de estudo, nos comentários embaixo tem isso. Tá? Obrigada, irmão. Outra dúvida, gente? Hoje tá bom. Eu só queria acrescentar que essa pergunta da Ana Lúcia, eu fiquei me lembrando que o Espírito de Profecia fala que vai ser terrível o que as pessoas vão fazer com os falsos pastores, né? Nesse momento Isso. que eles vão buscar... Isso está no livro Primeiros Escritos, né? Também. Pois é, e diz que vai ser muito, muito terrível. E eu me lembrei também essa questão do comer as carnes, né? Que foi o que aconteceu com a Jezabel, né? Quando ela morreu, os cães comeram as carnes. Então, é um tipo de morte muito terrível, assim. Para a descrição da Bíblia, é o mais indigno, né? A pessoa não sobra nada. Então, o peso que vai ser pelas falsas profecias, né? Pelos falsos caminhos que eles estão indicando, é pesadíssimo. Foi muito bom você lembrar disso. Isso está no livro, se você tiver, Ana Lúcia, o livro Primeiros Escritos. Lá no meio, Primeiros Escritos, você vai ter isso,
que os pastores, muito bom, deixa você lembrar, eles vão se revoltar contra os pastores, os falsos pastores, porque os pastores protestantes não vão poder livrá-los daquilo que está ocorrendo, dos terremotos, dos maremotos, das coisas ruins, as ilhas vão desaparecer, doenças, pragas. Como eles não conseguem livrá-los disso, eles vão se voltar contra os falsos pastores, contra os falsos sacerdotes. Primeiro, o livro Primeiros Escritos tem isso. Depois eu vou ver onde está e mando para você. Tá bom. Outra dúvida, minha? Foi muito bom, viu, Zezé? Você lembrar isso, eu tinha me esquecido. Tamo junto. Tamo junto, né? Então, minha gente, na semana que vem nós vamos estudar o anúncio da queda de Babilônia, a final queda, né? Vai cair mesmo, 18 e 19. Vamos estudar o 18, que é final de Babilônia, e a vinda de Cristo. E na outra terça-feira vamos estudar os capítulos 20, que é o milênio, 21, né? E 22, que trata da Nova Jerusalém e a Nova Terra. Então, estamos já chegando no finalzinho, tá? Dizia, você pode fazer um printzinho aí para a gente disso? Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá quase... Peraí. Dá sim. Dá? Vamos lá. Minha gente, então, estamos aí. O Jô, boa reunião lá para você, viu? Vai dar tudo certo. Viu? Vai dar tudo certo. Manda aí para eu dar uma olhada lá no texto. Tá bom? Tá certo. Vou mandar, sim. Tá certo. Vamos orar, então, minha gente, para nós. Ana Lúcia, você poderia orar conosco para terminar? Podia orar conosco, por gentileza? Vou orar, sim. Querido Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor, por esse momento santo e divino que o Senhor nos proporcionou, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Deus, para aprender mais de Ti, principalmente, Senhor, sobre esse grande conflito, Senhor, que nós estamos aqui presenciando neste mundo atual. Que o Senhor, a cada dia, ó Pai, fortaleça a nossa fé, ó Pai, na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. E que teu Espírito Santo, ó Pai, nos motive, ó Pai, a cada dia mais a estar perto de Ti através de Tua palavra. Abençoa cada irmão aqui presente, dando assim, ó Pai, uma boa noite e um bom descanso a todos. Eu te agradeço tudo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Uma boa noite para todos. Na terça-feira estaremos aqui para estudar os capítulos 18. Deem uma lidazinha, tá bom? Boa noite. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Amém. Fiquem com Deus.